Signo de Leão, vamos fazer uma tiragem para o seu mês de junho de 2026. Se conecte com a leitura. Caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e vou fazer a leitura de vocês. Vamos tirar um arcano maior para ver qual vai ser a energia que vai reger o seu mês de junho. Vamos lá. A Imperatriz, Leonino, Leonina. Olha, essa energia, ela mostra que vocês vão estar muito criativos, muito belos, sedutores e magnéticos. A Imperatriz, ela não busca as coisas no outro, no mundo. Ela tem a beleza, ela tem o conhecimento, ela tem a criatividade. É claro que ela vai trocar com as outras pessoas e situações, mas só que não é aquela necessidade, não é uma dependência. Então, nos lugares onde você vai interagir na sua vida social, porque a gente sempre está lidando com pessoas, no amor, com a família, com os amigos, no trabalho, no dia a dia, até ir no mercado, é lidar com pessoas. Então você não vai estar pedindo atenção. As pessoas vão vir até você. As pessoas vão te olhar. Você vai estar com aquela energia magnética. O leonino, a leonina são belos já por natureza, né? São signos que são muito atrativos, né? São muito magnéticos, signos de fogo, né? São belos. E essa energia amplifica. Então é um ótimo mês para você se cuidar, trocar o corte de cabelo, comprar aquela roupinha nova que você queria comprar, fazer uns procedimentos, né? Nada muito pesado, mas que amplifique aquilo de belo que você já tem. Você tem um cabelo bonito, faz aquela hidratação, aquele botox. Poxa, eu queria fazer aquele bronzeamento, sabe? Faça coisas que vai realçar aquilo que você já tem de mais belo. Não só fisicamente, mas internamente. Porque quando a gente vive e faz as coisas que a gente gosta, desde as coisas mais simples do dia a dia, isso transborda. E as pessoas ao nosso entorno veem essa beleza, veem as coisas boas que a gente tem para oferecer. Sabe? Não só na beleza física, mas a mental, a emocional, as pessoas sentem a sua energia. Tá bom, signo de Leão? E no trabalho? Vamos tirar um arcano maior pra gente ver o trabalho? A Torre. Olha, para quem trabalha, alguma coisa pode deixar de existir. Sabe? A torre ela é uma coisa que não dá para fugir. É uma quebra de expectativa, é algo que já está acontecendo que vai ficar inevitável, sabe? Então é desde de uma demissão a uma troca de cargo, a uma troca de setor. Então você tem que analisar o que você está vivendo nesses últimos meses, porque cada signo de Leão vai estar vivendo um contexto totalmente diferente. Então, para uma pessoa do signo de Leão, essa torre pode ser uma demissão. Para outra pessoa pode ser uma mudança de polo, né? Um exemplo, eu moro em São Paulo, um exemplo, trabalhava na Zona Leste, agora você vai trabalhar na Zona Oeste. Você vai gastar 2 a 3 horas de condução. Isso é a morte. Isso é uma torre, né? Nossa, aquilo que estava certo, aquela rotina, aquilo que já funcionava para você, deixa de existir. Então você precisa analisar o que pode deixar de existir no seu setor de trabalho. E para quem tem um negócio próprio, é a mesma coisa. Entender quais são os pilares que você acha que estão intactos, mas não estão, né? Às vezes a gente não dá a devida atenção às coisas que estão ruindo, às coisas que estão desestabilizadas, porque uma hora a torre cai. Então para você não ser pego de surpresa, é você tentar fazer essa autoanálise do que está ao seu entorno no seu trabalho, do que está no seu entorno no seu negócio. E para quem procura um trabalho, procura uma oportunidade, é exatamente isso, você fazer essa varredura, passar aquele pente fino para entender aonde você se coloca. Né? Às vezes a gente está precisando muito trabalhar, está precisando muito de grana, às vezes a gente entra naqueles empregos que a gente sabe que, tipo, vai passar um tempo, ó, você não vai ficar. A gente às vezes se coloca em algumas situações no desespero, na raiva, na impulsividade, mas a gente sabe que, tipo, não é uma coisa que vai durar,
sabe? Então, para o trabalho, sim, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai deixar de ser da maneira que é. Então, você analisar o seu contexto, o seu ambiente, te deixa mais forte. Tive que pausar o vídeo que chegou uma entrega. Mas voltando sobre esse contexto da torre, é exatamente isso. A torre são coisas inesperadas que a gente não espera, mas a gente sabe que vai acontecer. Eu sabia que tinha que receber uma entrega e ela chegou quando eu menos esperava, que era quando eu estava gravando um vídeo para os leoninos. Então você entender o contexto e onde você está te ajuda a não ser pego de surpresa, entende? E você consegue lidar com a situação de uma maneira muito mais fluida, tá bom? E no dinheiro, como que vai estar o dinheiro para o signo de Leão? Vamos ver? Olha, é um momento onde vocês vão ter sim recursos, mas vocês vão ter que ter exatamente essa força mental e emocional para lidar com as finanças. Dinheiro ele não falta, mas pede cautela, para que você não se deixe levar pelos impulsos, independente se você é homem ou mulher, signo de Leão. A carta da força tem o arquétipo da mulher. O arquétipo da mulher nas cartas falam desse lado mais intuitivo, mais mental e emocional. Então, quando a gente vai gastar dinheiro, a gente gasta dinheiro porque a gente precisa se alimentar. É o óbvio. A gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, a gente precisa vestir. Mas o que mais mexe com a nossa forma de gastar dinheiro é a nossa emoção. A nossa emoção, ela atinge os nossos pensamentos, como a gente gasta. A gente tem que se alimentar, a gente precisa se vestir, mas a gente acaba agindo na emoção, né? A gente tem que gastar X, às vezes gasta Y na emoção do momento. Fazendo aquela compra maior do que deveria fazer, comprando um mimo, uma coisa que a gente não poderia fazer. Então pede essa força mental e emocional para lidar com as questões do dinheiro. Dinheiro não falta, mas pede essa cautela, esse cuidado, para que você não tenha um descontrole, né? Porque a carta da força está segurando o leão com as mãos. A mulher em si, independente se você é homem ou mulher, a carta da mulher segurando o leão mostra exatamente isso. É um movimento sutil, mental, emocional, que segura algo que pode ser descomunal, agressivo, que é um problema, o leão. Então você tendo essa consciência de como você gasta, por que gasta, onde gasta e como gasta, evita que esse leão morra da sua mão, né? Se torne um problema, se torne uma conta, uma falta, entende? Mas dinheiro não falta para vocês, leão. Agora vamos tirar um arcano para a gente ver o setor do amor de vocês. Vamos lá? Signo de Leão, amor. Caiu uma carta, peraí. O eremita. O eremita no amor, se você já está em um relacionamento, você vai estar em um período mais introspectivo. Você vai viver as coisas no seu dia a dia, mas você vai estar muito mais na sua mente. Você vai estar olhando a sua perspectiva da relação. Então você vai fazer as coisas que fazem mais sentido para você do que para o casal. Você vai estar mais individualista esse mês. E o signo de Leão, ele é um signo um pouco egocêntrico, né? Vocês querem saber muito de vocês, o que vocês sentem, a cuidar da sua estética, da sua beleza. E a gente viu que a energia central do seu mês é a Imperatriz, que fala de beleza, de magnetismo, de inteligência, criatividade. Você tem os recursos que você precisa. Então, é importante sim olhar o seu caminho, o que faz sentido dentro dessa relação, para que você escolha se você vai continuar seguindo ao lado dessa pessoa, física ou emocionalmente. E para os solteiros, vocês não estão muito afim não, de muita conversa. Vocês estão mais focados no seu caminho, nas suas metas, em si mesmo. Isso é maravilhoso. Independente se você está com alguém ou não, é um movimento muito junto. Não tem como a gente estar amando alguém e deixar de olhar para si, deixar de olhar para o seu caminho,
para sua individualidade. Então, quando você cuida de você e não esquece do que é importante para você, qual é o seu caminho, a outra pessoa começa a te olhar com outros olhos, com admiração. Então, é muito importante que você não se esqueça dentro dessa relação. Que você não se esqueça de se amar e dar importância para aquilo que é importante para você também. Tá bom, Leão? Nós vamos te dar um arcano para conselho. Qual vai ser o conselho para o signo de Leão? Caiu a mesma carta de Áries, o julgamento. A carta do julgamento, como um conselho, pede uma organização. Tanto uma organização mental, como do seu espaço material, a sua casa, o seu trabalho, o lugar que você vive e convive, tanto consigo como com o outro. A carta de julgamento pede essa organização porque a gente sempre está julgando a si próprio e as situações, as outras pessoas. A gente sempre está lidando com pessoas e principalmente consigo mesmo. No trabalho, no amor, com a família, com os amigos. Então, para a gente ter um julgamento, um direcionamento mais assertivo, a gente precisa de organização. Então, quando a gente organiza as nossas ideias, organiza nossas expectativas, a gente consegue direcionar a nossa fala, direcionar o nosso movimento de uma forma muito mais assertiva. Um julgamento mais justo, mais equilibrado. E onde você não vai ficar com aquele sentimento de, poxa, se eu tivesse me organizado melhor, eu teria gastado menos. Se eu tivesse me organizado melhor, talvez eu não teria perdido aquela oportunidade no emprego. Se eu tivesse me organizado melhor, eu teria conseguido não ter, passado por algum tipo de situação que, se você tivesse se organizado melhor no seu mês de junho, você não precisaria ficar se organizando de última hora. Então, aproveita o início do mês para você ler a situação, ler a sua energia, ler o seu contexto para você se organizar da melhor maneira possível. Tá bom, signo de Leão? Bem, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado da leitura. Essa foi a leitura do mês de vocês. Curta, segue o canal e a gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.